Agora, outro formato que vai mudar, Mauro César Pereira, é o do Mundial de Clubes. Além das mudanças no formato da Copa do Mundo, a FIFA terá novidades para o Mundial de Clubes, que será disputado a partir de 2025. A entidade anunciou que os campeões continentais entre 2021 e 2024 terão vaga garantida, ou seja, Palmeiras e Flamengo já estão garantidos nesse Mundial de Clubes de 2025. Agora, e tem também, né, Fausto, você trouxe um outro formato que provavelmente beneficiará os argentinos. Não, é porque eles não vai poder ter 3 times do mesmo país, se eu não estiver enganado. E aí eles vão em cima do ranking. E o ranking favorece Boca e River, normalmente. Mas eles estão lá em cima. Mais de 3 países juntos. Então, quer dizer, é óbvio que iam fazer alguma parada pro Boca e River também estar nesse Mundial aí, né? Vai crescer o Mundial, mas que foi um esquemão ali, foi também. Não é por justiça, é ranking. O ranking a gente não confia em ranking nenhum, né? O que falar desse novo regulamento do Mundial de Clubes, Mauro, Vanderlei, Flávio, Fausto, de terem... Agora ficou quase impossível, né? Tá meio claro que agora brasileiro ou sul-americano ganhar o Mundial é quase impossível. Vai ter. Nos anos que não tivesse o Mundial, vai ter outro, só que no outro sistema. Já com o europeu na final e os outros jogando entre eles aqui. Ah, tá. Ó, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Mauro. Tô vendo aqui o ranking é River, Palmeiras, Flamengo, Boca, Nacional e Grêmio. Mas aí se o Palmeiras e o Flamengo já estão, Mauro, aí entra o River e aí entra o Boca, que tá à frente e o que tá depois. É isso aí. Bem, eu duvido que esse campeonato aconteça. Só acredito vendo. A não ser que haja um pacto universal pela mudança do calendário para 13 meses ou 14 meses, e aí você vai ter tempo sobrando durante o ano, né? Depois de dezembro, inventa um outro mês, depois um outro mês, todos com 31 dias. Aí você vai ter mais uns 62 dias, e você consegue encaixar isso aí e tal, sem problema nenhum. Mas se a FIFA anunciou, você acha que ela vai voltar atrás? Acho que ela está testando. Ela quer ver... Quem abraça? Vamos lá. Isso teria que ser quando? Teria que ser após o final da temporada europeia, no meio do ano, digamos, que nem a Copa do Mundo. Então, um ano os europeus, falo dos europeus, que lá está o grande investimento no futebol, os maiores jogadores, os maiores técnicos, os maiores times. Eles estão lá. Eles fazem essa roda girar, globalmente. Futebol que é visto no mundo inteiro não é futebol brasileiro, é futebol da Europa, das principais ligas e a Liga dos Campeões. Então, eles têm um determinado ano par a Copa do Mundo. Aí, no outro ano par, eles têm a Eurocopa. Esse negócio vai entrar onde? Então seria a antiga Copa das Confederações, né? Exato. Um ano antes da Copa. Vai ter que entrar, mas aquela era curtinha, né? Eram poucos times, você imagina. E são seleções. Então tá nas férias, convoca, joga ali. Isso aí, como é que faz? Vamos imaginar que vai ter dois times da Inglaterra, um time da Itália, da Itália é difícil. 2 da Inglaterra, vai ter um da Alemanha, o Bahia, da Espanha, e vai ter lá o Real Madrid. Né? 4 representantes que seja. Então, para os campeonatos para disputar esse negócio, não vai poder parar. Ó, no caso da UEFA, Mauro, os classificados serão os 4 campeões da Champions League entre 2021 e 2025. Então, você vai ter aí 4 times da Europa. Chelsea e Real Madrid já estariam garantidos. De repente, de 3, 4 campeonatos diferentes, é possível que aconteça. Aí você para esses campeonatos, que tem um time que vai ficar um tempão fora. Não dá para ficar jogando na Premier League e o Chelsea está lá passeando, jogando esse negócio. Tem que parar tudo. Porque senão vai acumular uma série de jogos desse time. Então, como é que faz? Só pode ser nesse intervalo entre uma temporada e outra. Se você faz entre uma temporada e outra, você vai provocar esse efeito dominó que ocorre no ano de Eurocopa e no ano de Copa do Mundo. Então, a FIFA vai enfiar mais um torneio no meio do calendário. Aí como é que faz? Quando voltar a temporada, esse time ele vai ter que tirar férias depois. Ele vai ficar um mês jogando se ele for à final. Né? Ou quase isso. Aí como é que faz? Volta todo mundo, esse time volta depois. Eu quero entender como é que eles vão encaixar isso. Eu acho muito difícil. E você conciliar os calendários de todos os continentes que são completamente malucos. E você, no meio disso, ainda tem Copa Africana de Nações, que acontece sempre no meio dos campeonatos europeus, desfalca os times, jogadores africanos. É uma loucura isso aí. Na verdade, a FIFA quer criar uma competição para competir com a Liga dos Campeões. Porque não é dela, é da UEFA. A Copa do Mundo é dela, mas a Champions League não é dela. E a Champions League é todo ano. Só te interromper, vou te devolver a palavra. De volta, hein? Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora também no YouTube e na rádio. Mauro César falando sobre o novo Mundial de Clubes, né? Que vão ter aí os últimos campeões da Champions League, os últimos campeões da Libertadores, e que você acha que é quase impossível de se concretizar. Não sei se é quase impossível, acho muito difícil, porque o ano tem 365 dias, não vai mudar. Onde que eles vão enfiar isso aí? Eu acho que tem muitos interesses em jogo,
E o convencimento dessas equipes mais poderosas, mais ricas, de maior investimento, vem participar desse negócio aqui. Porque o Mundial de Clubes como esse torneio aí que eles fazem aí, que eu acho que, sempre digo, para mim a Libertadores é mais importante, né? Se fosse eurocentrista, eu pensaria o contrário. Eu vou ganhar do europeu, aquele sonho de uma noite de verão. Geralmente não acontece nada. É um torneio que você joga 2 partidas. E ainda assim dá encrenca. Os caras param, vão lá, jogam. Agora não, você vai ter que jogar quantos jogos aí? Tantos times aí jogando, se enfrentando. Quanto tempo que vai levar? Eu acho muito complicado. Não sei se eles vão conseguir levar adiante. Eu ainda acho, é só uma opinião, que eles estão testando. Eles soltam isso para sentir receptividade e se movimentando politicamente. Mas, no fundo, você tem o quê? Uma FIFA gananciosa, que enche a Copa do Mundo, coloca muito nas seleções, não se preocupa com o nível técnico da competição. Ela vê nisso uma maneira de, sei lá, ganhar mais dinheiro, fazer roda geral e fazer política com mais confederações e federações nacionais. E agora um torneio de clubes que é muito difícil de você colocar ali dentro. E eu entendo, honestamente, se eu fosse dirigente do Real Madrid, também não sentiria muita atração para o torneio mundial, porque não tem desafio técnico. Jogar contra time sul-americano, jogar contra time da África, não tem desafio técnico. Há uma disparidade econômica, consequentemente técnica. Você pode ter um confronto, de repente, com um time da América do Sul, um pouco mais difícil, como eles têm lá, às vezes, com times medianos nos seus campeonatos. Sabe? Não há interesse, os jogos não são exibidos. Por exemplo, o jogo do Flamengo com o Al Hilal, que apontava o adversário do Real Madrid, que a gente sabia que ia se classificar, não passou na Espanha. A TV espanhola não mostrou o jogo do time que enfrentaria o Real Madrid. Quer dizer, os caras não estão preocupados. Como é que a FIFA vai fazer com que haja essa mobilização? Nossa, vamos jogar o Mundial de Clubes, vamos enfrentar o Palmeiras e o Flamengo e tal. Não vão se empolgar. Não vão, acho muito difícil. Agora é um esforço que eles estão fazendo. No meio disso tudo é um negócio de futebol. A UEFA cresceu muito, tem vida própria, ela tem a Liga dos Campeões, uma final de Liga dos Campeões é uma competição de um porte comparável à final de Copa do Mundo, uma mobilização imensa de jornalistas, gente que vem de tudo quanto é canto, torcidas e tudo mais. Tem a Eurocopa, que é uma Copa do Mundo sem Brasil, Argentina e mais alguns aí que tem alguma relevância, né? Mas é uma competição muito, muito vista também, de muito sucesso e tudo mais. Então, não consigo entender aí como é que eles vão encaixar isso. Vamos ver. Pela política e pelo dinheiro, às vezes os caras são capazes de tudo, até enfiar mais uma competição no calendário. Mas acho que devem enfrentar resistência. É isso, eu acho exatamente isso. Com relação a uma competição clara entre FIFA e UEFA, clara, sem dúvida alguma, uma queda de braço, sempre que possível. As duas direções dão estilingadas ou então apresentam ideias que incomodam bastante a entidade oponente. É exatamente isso. Eu acho que nesse caso de mudança no Mundial de Clubes, eu acho que é exatamente isso. Joga no ar e vão tentar ajustar. Como aquela ideia que não prosperou da Liga. Não prosperou, na minha visão, claro, não prosperou porque não tinha um rebaixamento. Eles queriam fazer uma liga que não cairia ninguém, só mudaria a classificação de uma edição para outra. Aí todo mundo chiou. Peraí, mas vai ser eternamente esses caras, não vai cair ninguém, quem estava fora começou a brigar. Eu não vou ter chance de participar dessa liga? Né? Então, aí, devido a isso, não prosperou. Se eles tivessem feito essa pequena abertura, olha, cairão 2. Agora é uma boa chance para fazer isso. Talvez. Porque com essa exceção de saco para os grandões, eles falam, é grande oportunidade para a Superliga virar. Porque eles estão exatamente... Quando a FIFA dá apoio contra a Superliga, é porque ela queria enfiar esse entulho aí. Só que agora, se eles peitarem, se eles exigirem mesmo fazer isso, é uma grande chance para uma ruptura definitiva. Olha, nós vamos abrir espaço para vocês e fazer a Superliga, que aliás é muito melhor. Eu prefiro muito mais a Superliga do que isso aí. Se eles tivessem... Superliga em relação... Boa tarde, doutor. Superliga em relação a esse Mundial inchado. Isso, exatamente. Eu não gosto da Superliga, eu Mundial gosto. Inchado... Não, mas eu gosto da Superliga. A Superliga eu acho horrorosa. Não, Superliga... O time entrando e saindo... Teria mais chance de ser aprovada digamos, pneumonia dupla contra pneumonia tripla? Não, a Superliga com 2 times entrando, 2 times saindo... Para mim é perfeita. Isso aí, essa coisa aí que eles estão pondo não tem o menor sentido. Não gosto. A Superliga eu acho
pavorosa. Eu gosto. A Copa do Mundo, eu concordei com o Vanderlei, porque a gente ia agradar a todos, né, Vanderlei? O Tongo, eu sou... Não, tudo bem. Copa do Mundo com 48 clubes? É que eu tô pensando na alegria do povo. Não, eu não estou pensando nisso. Eu estou pensando... Eu tô, Vanderlei. Você está... Você é doce. Prefiro que eles juntem esse dinheiro que eles estão pegando vou fazer uma e distribuam comida para esses países. 48 seleções. É uma esponja e não é um punho. Isso, exato. Pronto. Isso posto, eu queria só dizer, 2 dias a mais. Não choca. E atenção, Mauro Betting News, Wanderlei News, todos nós News, vamos acompanhar os 8 jogos do Brasil, porque o Brasil vai chegar na final. É verdade. 1, 2, 3, 4, 5 pentacampeão. Então vai chegar na final. Então nós vamos acompanhar só os jogos do Brasil e aquelas que acompanhamos na última Copa. Não, mas só pra eu sou maníaco de Copas. Eu vejo todos os jogos. Só vou concluir o meu eu vejo todos os jogos, acho insuportável ver 48 seleções. Olha que coisa doida. Mas aí eu sigo meu amigo pilhado. Acho que Mundial tem que ser feito entre campeão da Libertadores e campeão da Liga dos Campeões e acabou. Eu acho que pode... Tem que ser igual ano passado. Campeão da Libertadores e campeão da Liga dos Campeões e acabou. Por que você está igualando o campeão da Libertadores? Por que você está igualando o campeão da Libertadores com o campeão da Champions? Primeiro, porque o você está igualando? O Brasil é o Brasil. É um caso à parte. Brasil. É um caso à parte. Eu ia falar aqui, ó. O Brasil é um país pentacampeão do mundo. Campeão do mundo. O Brasil é um país que revela jogadores. Revela jogadores sem parar. O campeão do mundo é o ganhador da Champions. Não, mas tem que ser igual no passado. Campeão da Libertadores contra o campeão da Liga dos Campeões. Eles precisam. Primeiro eles precisam ganhar de time do quarto colocado da Arábia Saudita. Desde 2010 já foram 6 vezes. Não vão entrar mais. Não vamos com esse risco mais. Para não correr isso. Você vai pra final direto. Por que não faz o campeão da Champions? Flamengo, ó. Vai dar Mengão, ó. Vai dar Mengão. Vai dar Mengão e Real Madrid. Um ano contra o time da Libertadores, outro ano contra o campeão da África, outro ano contra o time da Oceania. Vai rodízio, que o campeão vai ser o mesmo. Ideal nunca vai ter. Dos mundiais da FIFA, contando de 2000 e 2005, o que eu mais gostei foi 2000. Porque você tinha 2 da Europa e 2 da América do Sul. Eu acho que dá pra fazer. Esse Mundial muito inchado, é que o Mauro César falou mas sem manguaça, né? Não, mas teve, mas foi Mundial. Sim. Mundial, o Manchester United. Não, Manchester United estava ok. E também não teve, porque tinha 2 times em Ramadã. Os 2 times que caíram no grupo de São Paulo. Os 2 times. Mas aí é diferente. Não, é bem diferente. Eles não disputavam. Não. Os 2 brasileiros, o Real e o. É fundamental dizer: 2 equipes do grupo que estavam em São Paulo estavam no Ramadã. Ou seja, eles só podiam se alimentar depois do final de tarde. Os jogadores que estavam com fome. Não, basicamente é isso. E respeitando o Ramadã, só para deixar muito claro. O campeonato que ele gostou. Gostou não, mas é um alguns campeonato oficial. E outros com fome. Tinha 2 europeus e 2... muito mais o campeão da Libertadores que o campeão da Liga dos Campeões. Era muito mais respeito, gente, pelo amor de Deus. Nós, na América do Sul, na Europa se respeita mais o Mundial de Clubes da FIFA. Mas até os próprios atletas, quando estão no Ramadã, eles falam que eles têm dificuldade para treinar, né? Então alguns sem comer e outros cheios de manguaça. O Raja Casablanca e o Al-Ahly estavam aqui no grupo de São Paulo. Eles só podiam se alimentar pelo Ramadã a partir do final de tarde. Os jogos começavam. Havia uma exceção nesse caso, porque os jogos das preliminares no Morumbi, eles começavam no final de tarde, né? Corinthians e Real Madrid não, foi até, mas final de tarde. Então, se alimentava um pouquinho, mas os jogadores não passarem mal. Enfim, era uma competição mundial, competição da FIFA. Mas eu sou mais o Mundial de 2000 do que os de 2005 para cá, porque tinha 2 europeus e 2 sul-americanos. É mais ou menos um misto da ideia do Fausto. Esse super mundial pensado a partir de 2025, a cada 4 anos, se for a cada 4 anos, ok, mas já é um pouco... Acho muitos clubes, de fato tudo aquilo que o Mauro César falou agora, mais ou menos a mesma coisa que eu penso e tal, você vai adaptando. Eu gostava, como falou o Fausto, de 1960 a 2004, o Interclubes, como se fala na Europa, o Intercontinental, como se fala na Europa, o Mundial de Clubes, como se fala na América do Sul. É mais emocionante, um jogo só, tal. Podia ser até... Aliás, como era até 1979, até a Copa Toyota, a partir de 80, quando se fazia lá e cá. O problema é que muitas vezes o cá, na América do Sul, inclusive teve anos que os campeões não vieram por conta da barbárie, sobretudo nos anos 60, quando havia cenas de violência, sobretudo no futebol argentino e tal. Essa ideia é melhor ainda, lá e cá. Desde que, evidentemente, acho que agora tem um pouco mais de segurança que não havia. Um monte de arena, enfim, já há um pouco mais de segurança, porque a gente teve cenas bárbaras em finais de mundiais nos anos 60 e início dos anos 70. Os clubes desistiam mesmo. E não era por soberba europeia, até um pouquinho, mas era por
cenas de violência lá na Europa, mas sobretudo aqui na América do Sul. Mas assim, não tem uma questão ideal, até por conta do calendário que literalmente não tem cabimento. Como é que você vai arranjar datas para tudo isso? E não só datas, a logística, para onde você vai ficar tanto tempo fora, para as ligas, os times têm que se recompor, enfim, não é fácil. Ó, a gente tá falando aí, né, do principal futebol do mundo, o futebol europeu. Como é que vai ser, se eles vão jogar ou não? O Mauro César diz que ele duvida que vai acontecer essa competição. Eu também duvido. Pô, mas eu acho que se tivesse alguma dúvida, a FIFA não ia anunciar. Não, eu acho que ela tá testando. É balão de ensaio. Você Como lembra? o Vanderlei, a própria Superliga era um super balão de ensaio. Quando o Palmeiras passa Não, mas a o Superliga campeonato foi pro anunciada. Corinthians, ele... Não, Quando o Palmeiras só no passa a disputa do torneio pro Corinthians, o Corinthians foi Do campeão Mundial sem estar 2000. classificado, ele achava também que ia ter. Não, só Não, primeiramente. estava garantido Só em no agosto de prosperou. 2001, ia ser na Espanha, mas em maio de 2001 houve a falência da ISL e o campeonato foi Quer dizer, cancelado. só não prosperou, ficou muito claro isso, não prosperou porque eles fizeram um negócio fechado. São, 16 clubes e não vão mexer mais. É só eles ganhariam grana, os direitos de transmissão só para eles, enfim, evento só deles. Aí, os outros clubes também importantes são filiados às suas associações. A chiadeira foi enorme. Por isso, se eles tivessem colocado, mesmo o Mauro Betti não gostando, e tem muita gente que não gostava mesmo, é verdade, mas teria mais chance de prosperar se tivesse descenso, queda. Também é um dos meus... Mas poderia até não prosperar, mas esse era o gatilho. Quando perceberam que não ia cair ninguém, aí a ideia foi para o espaço. Então é isso. E até com uma raríssima pressão popular, no caso dos clubes ingleses, os primeiros a tirar o time de campo da Superliga. As próprias torcidas, do Chelsea, por exemplo, foi exemplo. Então, assim, ainda talvez saibamos mais bastidores daquela tentativa abortada, rapidamente abortada da Superliga. E deveremos ter outros momentos, porque assim, é da vida, não é só do futebol, o negócio do futebol, às vezes mais negócio do que futebol. Guardemos cenas dos próximos capítulos, Pilhado.